Vocês estão preparados para mudar a sua opinião sobre o filme Alice no País das Maravilhas? Alice no País das Maravilhas é uma obra clássica da literatura escrita por Lewis Carroll, publicada pela primeira vez em 1865. Mas a versão mais conhecida é a animação da Disney lançada em 1951, intitulada Alice no País das Maravilhas. Pra quem não sabe, Alice no País das Maravilhas tem algumas teorias bizarras e eu confesso que eu sempre achei esse filme esquisito. Agora então, eu nem sei. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. O que poucos sabem é que a Alice no País das Maravilhas contribuiu para a compreensão do cérebro humano, não só para a psicanálise, mas também para a neurociência moderna. O trabalho de Lewis Carroll aborda questões psicológicas e comportamentais que são relevantes para o estudo da mente humana. Mas antes de irmos para as teorias, deixa o like e se inscreve no canal, porque desse jeito o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo e ele vai alcançar mais pessoas. Deixou o like? Se inscreveu? Vamos para as teorias. Uma das teorias levantada é que toda a caminhada da Alice é sobre a sua adolescência. Dizem que o lugar para onde a personagem principal vai não é realmente um mundo mágico, mas sim uma representação de seus pensamentos e sentimentos durante a adolescência, quando ela começa a entender mais sobre o mundo e perde um pouco da sua inocência. O estudioso James Kincaid sugeriu que a menina da história está na verdade passando pela adolescência, se questionando sobre quem ela é, questionando a sua identidade e querendo deixar essa inocência para trás. Isso é mostrado em algumas situações e com alguns personagens que demonstram para ela que seria melhor ela permanecer criança pelo maior tempo possível, ao invés de logo crescer para um mundo adulto e cruel. James Kincaid fala isso no seu livro Como é Triste Perder essa Inocência, mas como a gente tem essa urgência para isso também. Outra teoria levantada, e essa eu acho bem pesada, é que algumas interpretações sugerem que Alice no País das Maravilhas contém elementos simbólicos e conotações sugestivas, se é que vocês me entendem. Algumas até mesmo podem estar relacionadas à sexualidade. Há até quem vá mais longe, sugerindo que essa história é relacionada à obsessão do autor por crianças. Parece que Carroll, quem criou a história, escreveu o livro para as filhas de seu amigo e que ele fazia muitos piqueniques com as duas meninas. Parece que durante um passeio, quando o autor contou pela primeira vez a história da Alice, o nome da personagem principal foi uma homenagem a uma das meninas. Antes, a relação do Carroll com as crianças era vista sem nenhuma maldade, mas depois de algumas investigações acharam algumas fotos que ele tinha de algumas crianças e vocês já imaginam como, né? Alice no País das Maravilhas nunca será igual. Pra mim já era um filme estranho. Agora, depois de saber tudo isso, eu nunca mais vou nem assistir esse filme. Além disso, descobriram algumas outras coisas. Uma delas é que ele trocava cartas com crianças. Antes de morrer, suspeitaram que ele pediu para um amigo queimar essas cartas e diários dele, mas conseguiram recuperar uma coisa ou outra e se provou essas cartas. Outros acham que Carroll escreveu essa história porque ele era apaixonado pela garota, mas Carroll já disse que não se inspirou em ninguém para escrever essa história. Outra teoria está relacionada a uma passagem no livro que é muito famosa, que é quando o gato diz para Alice que todos do País das Maravilhas são loucos, sugerindo que ela também é louca simplesmente por estar lá. Na época não era falado muito sobre saúde mental e muitas vezes quando as pessoas tinham algum problema psicológico, eles eram simplesmente chamados de loucos e eram enviados para algum hospital psiquiátrico. No texto, Lewis mostra várias condições relacionadas a problemas mentais, como distúrbios alimentares, mostrando como Alice se sente mal após comer ou beber alguma coisa no País das Maravilhas. O humor do chapeleiro maluco pode representar um transtorno de personalidade, e a obsessão do coelho branco por pontualidade pode ser um sinal de ansiedade. Outra teoria que foi levantada no X, antigo Twitter, sugere que a Alice seria uma menina de 11 anos que sofre de esquizofrenia e é internada em um manicômio. Essa teoria diz que o buraco que a Alice encontra para chegar no País das Maravilhas, na verdade, é uma janela de um hospital psiquiátrico e os personagens que ela encontra nesse mundo, na verdade, são pessoas do hospital. Por exemplo, a Rainha de Copas seria diretora do hospital e devia ter aquela aparência porque Alice não gostava dela, porque essa diretora tinha o hábito de torturar os pacientes. O Chapeleiro Maluco seria outro paciente com sintomas de transtorno bipolar. Os gêmeos do filme eram, na verdade, gêmeos siameses e foram parar no hospital psiquiátrico naquela época porque ninguém sabia do que se tratava e só achavam eles uma aberração. A Lagarta Azul seria a terapeuta do lugar com quem Alice conseguia conversar melhor, e o gato simboliza um enfermeiro do lugar que, na verdade, abusava da menina. E quando a Alice tenta fugir do sanatório, ela não consegue e, como maneira de punição, ela acaba apanhando, ela vem entrar em coma e aí a falecer. Do nada.
Do nada. É assim a história. A galera às vezes também... Eu acho que assim, a esquizofrenia é da hora, eu acho que todo mundo é esquizofrênico. Mas agora o pessoal entra nos negócios que eu fico, calma aí, gente. Eu acho que a galera viaja um pouco. Mas eu acho interessante essas teorias. Tipo, dá pra dar uma viajada também, sabe? Outra teoria é que uma das suas primeiras aventuras, a Alice encontra uma poção que tem um rótulo dizendo beba-me. E aí, quando ela bebe, ela encolhe. E o bolo mágico tem um efeito oposto, que faz com que ela cresça tanto que sua cabeça bate no teto. Estas estão entre as cenas mais marcantes, tanto do livro quanto da adaptação da Disney. Inclusive, foi uma das primeiras cenas a chamar a atenção dos cientistas. Lá em 1955, um psiquiatra descobriu que certos pacientes relataram exatamente a mesma sensação da Alice, de estar se esticando como um telescópio. Esses pacientes sofriam de um distúrbio psicológico que afetava a percepção visual. Hoje é conhecido como micropsia, ou síndrome de Alice no País das Maravilhas, e afeta sobretudo as crianças. Os diários de Carol revelaram que ele enfrentava frequentes crises de enxaqueca, tipo eu, e que às vezes desencadeavam a síndrome. O que você tá rindo? É que a Vitória tem, às vezes, umas dores de cabeça. Às vezes? Pode ter essa síndrome, né? Eu tô rindo do quê, né? Mas eu não sou criança, mas... É verdade. Isso aí não é, então. E ele, por que ele tinha isso? Ai, Vi! Né? Não, porque ele teve, coitado. Ele não é criança. É mesmo? Mas será que ele não teve na infância? Meu Deus. E aí isso levou algumas pessoas a pensar que ele poderia ter usado suas próprias experiências como inspiração. Outra teoria é da duquesa e do gato, já que eles mudam constantemente de forma. Essas transformações representam a mente adormecida da Alice e a estranha sensação de que o tempo está distorcido. Os neurocientistas acreditam que isso acontece porque durante o sono o cérebro junta lembranças diferentes, misturando tudo para criar uma espécie de sonho maluco. Faz com que o sonho fique surrealista. Outra teoria é que alguns especialistas dizem que Louis não gostava muito da rainha Vitória, que na época era a rainha da Inglaterra. Eles acreditam que Carol usou a personagem da rainha de copas como uma forma de representar a rainha Vitória de forma negativa. Por que minhas falas foram cortadas? Alguns estudiosos também sugerem que o livro pode ser uma crítica sutil ao colonialismo britânico. Com isso, a Rainha de Copas seria a versão da Rainha Vitória e a Alice seria a versão dos povos indígenas das colônias britânicas. E também a Festa Maluca do Chá seria uma referência à Companhia das Índias Orientais que estavam envolvidas no comércio colonial. Essa parece uma maneira inteligente de usar uma história infantil para fazer uma crítica sem chamar muita atenção. A última teoria que trouxemos é que na época de Louis, frequentemente as pessoas usavam a expressão louco como um chapeleiro, e isso pode ter influenciado para criar o personagem Chapeleiro Maluco. A loucura associada aos chapeleiros era, na verdade, resultado da sua profissão. Eles usavam uma substância chamada nitrato de mercúrio para fazer os chapéus de feltro. E inalar os vapores dessa substância ao longo do tempo era muito prejudicial, podendo levar a sintomas neurológicos, como tremores e alucinações. Esses sintomas podiam ser conhecidos como tremedeira de chapeleiro e eram interpretados como loucura. Ou seja, a teoria sugere que o personagem Chapeleiro Maluco em Alice no País das Maravilhas pode ter sido inspirado nos chapeleiros reais que sofriam com os efeitos nocivos do nitrato de mercúrio. E aí, vocês sabiam de todas essas teorias? Qual delas vocês acham que faz mais sentido? Um beijo e até amanhã! Tchau!